Breno Bidon é o novo alvo do Flamengo, Gabriel Jesus pode ser punido por comemoração e Santos quase perde joia da sua base. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa terça-feira do Boletim Weiner. Eu quero começar esse vídeo já dizendo que eu tô lançando nesse exato momento um concurso para quem trabalha com edição de vídeo ou então quer só fazer uma renda extra. Como que funciona esse concurso que é destinado apenas para o TikTok? Você vai fazer cortes dos vídeos aqui do canal, obviamente eu preciso aparecer nesses cortes, e você quando postar lá no TikTok vai utilizar a hashtag ViniVeiner. É um concurso basicamente de clipadores. Os 3 que tiverem os melhores desempenhos do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro vão receber uma premiação. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500, o segundo colocado um prêmio de R$300 e o terceiro colocado um prêmio de R$200. Então tem R$1.000 em jogo para você que gosta de acompanhar os vídeos agora poder fazer cortes desses vídeos e subir no TikTok. Lembrando, tem que usar a hashtag ViniVeiner que vai até facilitar para que eu possa ver quem está tendo melhor rendimento e fazendo mais visualizações. Egoísmo na seleção nigeriana? Começando pelo futebol internacional, nesse momento está acontecendo a Copa Africana de Nações. E uma das favoritas para conquistar esse título é a seleção da Nigéria, que conta no seu time com vários jogadores de experiência dentro da Europa. A Nigéria deu mais um passo rumo a esse objetivo ao golear Moçambique nas oitavas de final pelo placar de 4-0, com a dupla Osimhen e Lookman funcionando mais uma vez. 2 gols do atacante do Galatasaray e 1 gol do atacante da Atalanta. Só que o que chamou a atenção nesse jogo não foi a goleada em si, e sim o fato de Osimhen e Lookman terem tido um atrito mesmo com o time já vencendo por 3-0. Em um momento do jogo, o Lookman não tocou a bola para o Osimhen. O Osimhen então, irritado, partiu para cima do Lookman e quis reclamar com o seu companheiro por não ter recebido o passe. Ei, é um jogo de time, me ouve, irmão. E aí o Lookman respondeu, irmão, você fez 2 gols, você fez 2. E o curioso é que um dos gols do Osimhen veio a partir de um passe do próprio Lookman. Pela maneira bem efusiva como o Osimhen quis cobrar o seu companheiro, é claro que isso foi assunto na zona mista. E o Lookman foi perguntado sobre a relação dele com o Osimhen, e ele tentou colocar panos quentes na situação, dizendo o seguinte, é apenas futebol, sempre é futebol, ele é meu irmão. Nas redes sociais, essa atitude do Osimhen não pegou muito bem, e muitos estão dizendo que isso só reforça ainda mais que ele é sim um jogador muito egoísta. Em meio a essa briga de egos dentro da Nigéria, ao menos eles já estão garantidos nas quartas de final. Agora, uma coisa é fato, com esse tipo de atitude o Osimhen mostra que parece que ele quer a todo momento a bola só pra ele. O Lookman também é um jogador de qualidade e vai tomar suas próprias decisões dentro do jogo. Quando o Osimhen tem esse tipo de atitude como a que ele teve, ele tá expondo o seu próprio companheiro. E outra, com o time ganhando por 3-0, não tinha necessidade nenhuma. Vini Júnior reclama de Gonzalo Garcia. Nesse final de semana, o Real Madrid goleou na La Liga. Venceram o Real Betis pelo placar de 5-1. E o grande destaque dessa goleada foi o jovem atacante Gonzalo Garcia, que acabou ganhando uma oportunidade como titular pelo fato de o Mbappé estar lesionado. E ele agarrou muito bem a oportunidade, marcando 3 dos 5 gols do Madrid. Só que apesar de o Gonzalo ter tido um ótimo rendimento individual, parece que em termos coletivos ele não agradou o Vinícius Júnior. Isso porque uma câmera exclusiva flagrou o Vinícius Júnior reclamando do Gonzalo para o técnico Xabi Alonso. Olhem só o que o Vinícius Júnior foi flagrado dizendo sobre o jovem atacante espanhol. Ele precisa passar a bola. Todo mundo aqui quer driblar, mas aí me vaiam. Diga para o Gonzalo passar a bola. Ele nunca passa. Droga. Então, na visão do atacante brasileiro, como vocês viram, ele estava bem irritado e, na opinião dele, o Gonzalo estava sendo bem fominha. Claro que esse vídeo está viralizando agora, até por ser de uma câmera exclusiva, e tem alguns torcedores dizendo que o Vini está com certos ciúmes do Gonzalo pelo fato de o Gonzalo ter feito 3 gols e o Vini, de novo, não só não ter jogado bem, mas além de tudo ter saído vaiado pela torcida quando foi substituído. E agora vem uma estatística curiosa.
Esses foram os 3 primeiros gols do Gonzalo Garcia na temporada. Os 3 primeiros gols dele depois da Copa do Mundo de Clubes. Somando com a Copa do Mundo de Clubes, desde que a era Xabi Alonso começou, Gonzalo Garcia chegou à marca de 7 gols pelo Real Madrid, enquanto o Vini, desde que o Xabi Alonso assumiu, estacionou em 6. Cancelo de volta ao Barça. Ainda no futebol espanhol, o Barcelona pode anunciar a qualquer momento seu reforço para a sequência da temporada. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Barça acertou o retorno do lateral direito português João Cancelo, de 31 anos. Sem ser aproveitado no Al Hilal da Arábia Saudita, Cancelo volta à equipe catalã por empréstimo até o final da temporada. Por esse empréstimo, o Barcelona vai pagar 4 milhões de euros. Cancelo tem 6 jogos pelo Al Hilal na temporada, 1 gol e 2 assistências. Então agora nos próximos meses ele estará no Barcelona e vai ter uma preparação de alto nível pensando na Copa do Mundo. Ele era alvo também da Inter de Milão, mas desde o começo o próprio Cancelo já queria voltar para o Barcelona, onde ele teve uma passagem também anterior por empréstimo. O Cancelo, ele é muito bom jogador, na minha opinião, um lateral muito técnico, que chega com muita qualidade no campo de ataque, e não é à toa que ele sempre está jogando por times importantes. Foi assim em Juventus, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona. Mas o que ele tem de comum em todos esses lugares que ele passa? Ele sempre acaba tumultuando o ambiente de alguma maneira que faz com que ou os treinadores não queiram a sua permanência, ou então depois os clubes não o compram após o período de empréstimo. Foi assim com o Guardiola no City, onde ele teve conflito com o treinador, sendo que antes ele era peça importante do Guardiola, depois o Bayern não quis comprá-lo, o Barcelona não quis comprá-lo, e agora de novo ele está em conflito no Al Hilal e por isso está sendo emprestado. Então fica ali no meio a meio. É um cara que pode tumultuar o ambiente, gerar eventualmente algum conflito, mas ao mesmo tempo é um excelente jogador. Gosto muito do futebol dele e tende a agregar muito para o Barcelona. Gabriel Jesus pode ser punido. É isso mesmo, o Gabriel Jesus voltou tem pouco tempo da sua lesão de LCA, uma lesão complicada que o tirou dos gramados por praticamente 1 ano. E ele, mal voltando agora, já pode ser punido pela FA, pela Football Association, que é quem organiza o futebol inglês. E o Gabriel Jesus não seria punido por indisciplina, por agredir um adversário, por algo do tipo, nada disso. Sabem pelo que o Gabriel pode acabar sendo punido? Por conta dessa comemoração aí. Depois de quase 1 ano afastado dos gramados, ele fez o seu primeiro gol pela equipe do Arsenal na temporada e comemorou tirando a camisa. E embaixo tinha uma camisa com a mensagem escrito: "Eu pertenço a Jesus". Pelas regras da FA, é totalmente proibido que os jogadores comemorem com alguma mensagem do cunho religioso ou político. Então, por ter de certa forma violado essa regra, o Gabriel Jesus pode acabar sendo punido pela FA. A informação da possível punição do atacante brasileiro foi divulgada pelo jornalista Tom Canton, do jornal britânico Mirror. Eu vou passar para vocês a minha opinião sobre essa comemoração do Gabriel Jesus, e eu acho que alguns vão concordar, outros vão discordar plenamente. É o seguinte, se tá na regra que não pode nenhuma comemoração de cunho político e religioso, beleza, faz sentido você punir o Gabriel Jesus. Só que aqui agora eu quero colocar um outro lado da minha opinião, que é sobre algo que a Premier League costuma fazer. E aí, na minha visão, se você não vai deixar os jogadores se manifestarem, então você também não vai se manifestar. Já tem algumas temporadas em que a Premier League quer passar adiante alguma mensagem e faz com que os próprios jogadores aceitem isso também. Então, por exemplo, quando teve todo aquele caso do Black Lives Matter, antes dos jogos da Premier League começarem, o que acontecia? 1 minuto de silêncio e todos os jogadores se ajoelhavam. Da mesma forma que algumas temporadas também teve aquele lance de as bandeirinhas de escanteio terem as cores das bandeiras LGBT. Então aqui eu não estou dizendo que eu sou contra o Black Lives Matter ou sou contra as bandeirinhas LGBT, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que se os jogadores não podem se manifestar da maneira que querem, por que a Liga vai fazer com que os jogadores aceitem as suas próprias manifestações? Porque no caso dessa comemoração do Gabriel, não foi ofensivo a ninguém. Ele só disse, eu pertenço a Jesus, que era uma comemoração que o Kaká, meia ex-Milan e seleção, costumava fazer muito. Então se ele quis fazer uma comemoração, uma celebração que não ofendia ninguém, e mesmo assim ele pode ser punido, então acaba também com as manifestações feitas pela própria organização. Ao menos essa é a minha opinião. A arbitragem erra na copinha.
Vamos agora falar sobre o futebol brasileiro. Esse começo de ano é o momento em que acontece a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil. E mesmo se tratando do principal torneio de base do Brasil, ainda acontecem coisas inexplicáveis na competição, principalmente em termos de arbitragem. E ontem tivemos um caso assim. O Palmeiras enfrentou a equipe do Monte Roraima pelo grupo 27 e acabou vencendo pelo placar de 4-2. Só que o quarto gol do Palmeiras foi um absurdo, foi um escândalo, porque não foi gol na verdade. O jogador do Palmeiras finalizou de fora da área e acabou acertando o travessão. No que a bola bateu no travessão, ela pingou no chão. Só que ela não ultrapassou a linha. Na verdade, ela não esteve nem perto de ultrapassar a linha. E aí a arbitragem, de maneira grotesca, bizarra, acabou assinalando o gol pro Palmeiras. E esse acabou sendo então o gol que fechou o caixão do Monte Roraima, o gol do 4-2. E isso é um grande absurdo porque se a Copinha é um torneio de tamanha visibilidade, com tantos patrocinadores, e é o principal torneio de base do Brasil, então existe sim a necessidade de você ter uma arbitragem mais bem preparada e outra, já passou da hora de ser colocado tecnologia também nos torneios de base. Porque para essa situação em específico, se o juiz tem aquele relógio que avisa quando a bola ultrapassa a linha, já não teria esse problema, seria algo simples de ser resolvido. Então depois, qual que é a moral das organizações de cobrarem os jogadores, de cobrarem os clubes para liberarem seus principais jogadores, se na competição em si você tem esse tipo de estrutura, ou melhor, não tem esse tipo de estrutura. Porque a arbitragem em si errar é algo que pode acontecer como já aconteceu até em Copa do Mundo. Agora, nós estamos vivendo a era da tecnologia. Você não tem um relógio que te avisa, pelo menos, quando a bola ultrapassa a linha, pra mim, é inacreditável. Porque nesse caso, nós ainda estamos falando sobre um jogo de fase de grupos. Isso só acontece num jogo de semifinal, num jogo de final, como que fica? Santos quase perde promessa. Falando ainda um pouco sobre futebol de base, o Santos quase perdeu a sua maior promessa da base atualmente, que é o jovem atacante Cauã Basile, de apenas 13 anos. O Cauã, ele é um fenômeno desde muito novo. Muito cedo ele assinou com a Nike, então ele é patrocinado pela principal empresa de material esportivo do mundo, uma das maiores, né? Junto com a Adidas, junto com o Puma. Tem parceria com a Nike. Desde muito cedo está na base do Santos, tratado como grande joia, porque ele brilha no futsal, brilha no futebol de campo, e recentemente ele passou a ser agenciado pela NR Sports, que é a empresa da qual o dono é o pai do Neymar. Então o pai do Neymar vinha sendo responsável por gerenciar, tanto em termos de carreira quanto em termos de imagem, o jovem Cauã Basile. De maneira surpreendente, o que aconteceu? Um outro grupo comprou o direito de representar, de fazer a gestão da carreira do Cauã Basile. Então não é mais a NR Sports do pai do Neymar quem toma conta do Cauã. Agora quem comprou esses direitos foi o Banco BMG, que pagou 5 milhões e meio de reais para poder agora cuidar da carreira do Cauã. E o Banco BMG fechou uma parceria com o Atlético Paranaense. Então, pelo fato de eles gerenciarem a carreira do Cauã, eles estavam tirando o Cauã do Santos para levá-lo para a base do Atlético Paranaense, por conta dessa parceria. Quando parecia tudo certo para que o Santos perdesse uma das suas principais joias, um jogador de potencial incrível, a família do próprio Cauã resolveu voltar atrás. Então eles ainda vão sim ser representados pelo Banco BMG. Só que o Cauã não vai sair do Santos, ele vai continuar. De acordo com o portal do GE, na noite dessa última segunda-feira, o pai do Cauã, ele entrou em um acordo com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, pela permanência do prodígio. Dentro de todo esse cenário, se o Cauã tivesse saído do Santos para ir para o Atlético Paranaense, o Santos ia ficar com uma mão na frente, outra atrás, ou seja, não ia ganhar nada com tudo isso. E esse é o futebol brasileiro, onde os empresários podem fechar acordos bem cedo com esses jogadores, com as suas famílias, e os clubes depois ficam sem direitos nenhum. Para a sorte do Santos, o pai do Cauã resolveu voltar atrás. Caso contrário, iam perder um jogador de valor inestimável de graça. Uniformes do Fluminense dividem opiniões. O Fluminense fechou com uma nova empresa de fornecimento de material esportivo para 2026. O tricolor não é mais parceiro da Umbro. A partir de 2026, eles são parceiros da Puma. E a Puma divulgou nos últimos dias os novos uniformes 1 e 2 do Fluminense para a temporada de 2026. E por que eles estão dividindo opiniões? Porque na visão de muitos torcedores do Fluminense e até mesmo dos rivais,
Os uniformes do Fluminense não mudaram em nada. Ou seja, o que mudou é que saiu o logo da Umbro e apareceu o logo da Puma. Porque basicamente o design e as cores são exatamente as mesmas. As imagens estão aparecendo aí e você pode colocar a sua opinião aqui nos comentários também. Contratações confirmadas. O mercado da bola segue a todo vapor e tivemos mais contratações oficializadas nessa última segunda-feira. No Coritiba, a novidade é a chegada do volante Fernando Sobral, que chega por empréstimo de uma temporada da equipe do Cuiabá. No Vitória, a novidade é o zagueiro Richelli, que chega por empréstimo de uma temporada do Famalicão de Portugal. O Mirassol anunciou 2 novos reforços para a temporada de 2026. O primeiro foi o volante Denilson, que foi comprado da equipe do Cuiabá e assinou contrato de 1 ano. O outro foi o meia Lucas Mugni, que estava no Ceará e chega para o Mirassol também com contrato de 1 ano. No Palmeiras, a novidade foi uma renovação contratual. O Verdão entrou em um acordo com o goleiro Marcelo Lomba pela sua permanência, pela sua renovação por mais 1 ano. No Bahia também tem nome novo. O Bahia anunciou a contratação do atacante uruguaio Christian Oliveira. Ele chega por empréstimo do Grêmio até o final do ano. E o Botafogo, que ainda está com o Transferban, anunciou sua nova contratação. Chega agora ao glorioso o atacante Lucas Villalba, uruguaio. Chega da equipe do Nacional do Uruguai por 16 milhões de reais e contrato de 3 anos. E aos que vão se perguntar, poxa, como que o Botafogo contratou se está com Transferban? O Botafogo contratou o jogador, mas não vai poder inscrevê-lo por enquanto por conta do Transferban. Então eles ficam com o jogador, mas ele só poderá ser inscrito quando o Botafogo regularizar a sua situação em relação à compra do Thiago Almada. Flamengo de olho em Breno Bidon. Tem um novo meio-campista na mira do Flamengo para essa temporada de 2026. Querendo reforçar o seu elenco, o Flamengo mira a contratação de Breno Bidon, meio-campista extremamente promissor e talentoso do Corinthians, que se tornou titular ao longo da temporada de 2025 e ficou muito marcado pela jogadaça que fez no gol do título do Corinthians na Copa do Brasil contra o Vasco, onde aplicou um drible humilhante no Barros. Bem valorizado, o Breno, de 20 anos, interessa agora ao Flamengo, segundo informação da TNT Sports. Então o Flamengo realizou uma consulta em relação ao Breno Bidon e cogita fazer uma proposta por ele dentro dos próximos dias. A intenção do Flamengo em buscar o Breno Bidon é, obviamente, reforçar o seu elenco, porque o Flamengo já tem hoje um meio-campo muito bem encaixado, formado por Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. O que o Flamengo quer agora é reforçar o elenco, porque o Saul vai ficar alguns meses afastado por conta de uma cirurgia e o De La Cruz, que é outro bom meio-campista, acumula muitos problemas físicos. Então o Fla quer ter mais opções para o setor que sejam opções confiáveis e entendem que o Breno Bidon tem esse perfil. A Rádio Tupi até já tinha comentado que o Flamengo tinha feito uma proposta de 15 milhões de euros pelo Breno Bidon. Pelo menos por enquanto, o Breno está com contrato com o Corinthians até 2029. Se vocês pararem para reparar, o Flamengo tem adotado uma política parecida com a política do Bayern de Munique lá na Alemanha. Eu vi alguns comentários sobre isso e isso faz muito sentido. O Bayern de Munique, nas últimas temporadas, ele tem buscado reforços dentro da própria Alemanha. Então, eles dão prioridade para contratar jogadores que se destacam na própria liga. Assim, eles se reforçam com bons jogadores e, ao mesmo tempo, enfraquecem os seus rivais nacionais. Por quantas vezes o Bayern já não fez isso? Com jogadores do Borussia Dortmund, jogadores do Red Bull Leipzig, jogadores do Leverkusen. Não tem sido diferente nesses últimos tempos. E o Flamengo agora parece que quer adotar o mesmo método, buscando o Breno Bidon no Corinthians, buscando o Caio Jorge no Cruzeiro e assim por diante. É uma estratégia que para o Flamengo, que nesse momento tem muito dinheiro para investir, faz muito sentido e é muito inteligente. Eu queria agora saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!